Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começamos agora mais um episódio do Pais Profissionais, o podcast de formação de pais do Colégio do Bosque Mananciais. Aqui a gente conversa sobre o que realmente importa, como educar filhos com liberdade, caráter e propósito. Se você é pai, mãe, avô, educadora, esse espaço é para você, porque educar não é só uma tarefa, é uma missão, e a gente quer caminhar com você nessa jornada. Esse é o nosso quarto episódio, e o tema nos convida a mergulhar fundo. Vamos falar da figura materna, sob a luz de uma competência que, às vezes, é mal compreendida na educação, a criatividade. Criatividade aqui não é sobre ideias mirabolantes, é sobre olhar o filho com profundidade, adaptar-se às fases da vida, encontrar caminhos novos para viver o amor sem abrir mão da verdade. E para essa conversa, temos uma convidada especialíssima. Ela é psicoterapeuta, pós-graduada em logoterapia frankliana, mãe de 6 filhos, mãe do colégio e compartilha em seu perfil do Instagram reflexão sobre maternidade, identidade feminina, fé e formação interior. Com muita alegria recebo hoje Vanessa Poletto. Vanessa, que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada, eu que agradeço por estar aqui, contribuindo com esse projeto tão importante. Muito obrigada. Quando a gente pensa em criatividade, logo vem à cabeça algo artístico, meio fora da caixa. Mas na educação, especialmente na maternidade, a criatividade aparece em lugares bem mais sutis. Ela está no jeito de conduzir uma conversa difícil, no modo como a mãe enxerga além do comportamento e acolhe a intenção. Ela está no equilíbrio entre sustentar a rotina e, ao mesmo tempo, reinventar a relação todos os dias. E é por isso que a sua presença aqui, Vanessa, é tão valiosa. Você fala da maternidade com coragem, lucidez e profundidade. E nos ajuda a enxergar que a criatividade da mulher, da mãe, não está em dar conta de tudo, mas em amar com inteligência, com presença e com verdade. É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Vanessa, quero começar assim com uma provocação. As mães, geralmente, elas ficam se perguntando e se cobrando demais, né? Como que eu posso melhorar? Como eu posso ser mais criativa no dia a dia? E isso em meio a um ambiente cheio de coisas para fazer, né? Qual que é a tua visão e como que você pode tranquilizar um pouco as mães utilizando a virtude da criatividade de uma forma positiva? É importante, eu acho que, primeiro, a gente tá na mesma página com relação a esse termo da criatividade, né? Porque, como você falou, às vezes a gente pensa que criatividade é a gente criar algo diferente, tem que ser algo fora da rotina, tem que ser algo fora daquilo que a gente já faz, né? E eu gosto de pensar sobre a criatividade num ponto, assim, de uma sensibilidade para identificar situações e problemas e, com isso, conseguir soluções para essas situações ou problemas, né? Então, primeiro, esse ponto da sensibilidade, que eu acho que é uma coisa que hoje a gente, em geral, as pessoas, nós somos bombardeados por muitas distrações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas informações, pensando também nesse âmbito da internet, das redes sociais, e muitas vezes a gente acaba se distraindo daquilo que é essencial, daquilo que está acontecendo na nossa realidade, daquilo que está acontecendo na nossa frente, né? Eu costumo, por exemplo, falar, né, para algumas mães, ou às vezes até em atendimento, assim, que a gente tem que ter, por exemplo, um horário para você acessar o celular, porque às vezes a gente está ali com o celular na mão e a criançada aqui em volta e você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então esse cuidado com essa sensibilidade é muito importante, a gente precisa estar muito presente, muito atenta a tudo que está acontecendo, porque nós somos, digamos que, um elo assim, muito principal dentro do lar, né? Então, se a gente está distraída, a nossa casa, a gente começa a perder muitos detalhes. E a nossa casa começa, né, a ficar com uma desarmonia, né? Então, é importante que a gente busque essa atenção, essa sensibilidade, olhar para cada um, né? Olhar para as coisas que estão acontecendo, olhar para a nossa rotina, o que está funcionando, o que não está.
né? Olhar para o marido, né? Entendendo que o casamento é muito importante dentro da família. Então, a gente como mãe, né? A gente precisa, né? Como você falou, são muitas coisas. Mas se a gente está atenta e sensível a isso, as coisas fluem melhor. E aí esse outro ponto das soluções para os problemas, né? Que é uma dificuldade que se tem, né? Eu, atendendo pessoas, eu percebo, assim, o quão difícil é, às vezes, para a pessoa conseguir identificar aonde está o problema na situação. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa, mas não é aquilo, né? E o que falta, muitas vezes, para que a gente consiga ter essa habilidade para solucionar problemas e situações que acontecem no nosso cotidiano, no âmbito familiar, o tempo inteiro? Principalmente, assim, um repertório, né, rico nós precisamos ter. Então, a gente precisa ler bons livros, a gente precisa ouvir músicas boas, a gente precisa conversar com pessoas interessantes, com pessoas que sabem mais do que a gente, com pessoas que têm mais experiência do que a gente, né? Isso tudo vai abrindo um horizonte diante dos nossos olhos, né? Vai aumentando a nossa capacidade de olhar para uma situação e conseguir ter critérios mais elaborados para resolver as situações, né? Então, eu estava assistindo outro dia um vídeo, né, esses TED que tem, assim, né, tem alguns que são muito interessantes. A pessoa falava que a pessoa toma, em média, 35 mil decisões por dia. E eu achei muito interessante, assim, eu falei, nossa, né, claro, que a maioria são inconscientes, né? Respirar, tomar um copo de água, a gente não pensa muito, a gente vai ali e faz, digo, será que eu tomo um copo de água agora, será que, né? Não, muitas delas são inconscientes. Só que qual que é o problema disso? Quando a gente está falando de educação e relacionamento, as nossas decisões, elas não podem ser inconscientes, né? A gente precisa tomar decisões conscientes. Estar lá, né? Estar ali, perceber o que está acontecendo e ter repertório para isso. Eu gosto muito de... A questão da literatura é algo muito, muito importante, né? Hoje as pessoas não leem mais. E a literatura, ela enriquece demais a nossa vida. Por quê? Porque ali a gente tem uma história, né, que vai vai abrir o nosso campo de visão para algum acontecimento que daqui a pouco a gente está passando por uma situação e a gente faz um link com aquela história, né? E aí o nosso repertório está muito mais completo, né? E isso nos ajuda a agir no dia a dia. Eu gosto muito, por exemplo, de Tolkien, né? E no Hobbit, por exemplo, é muito interessante porque eu gosto de fazer esse paralelo com a maternidade e entre a paternidade também, pais e mães, assim, toda essa vivência dentro do lar, que é uma grande aventura, na verdade. É uma grande aventura viver a família, né? Viver a educação dos filhos, viver um casamento saudável, é uma aventura. Não tem monotonia, né? Não tem monotonia, né? E o Bilbo, né, que é esse hobbit que gostava tanto dessa monotonia, daquela toca tranquila, de fazer o desjejum dele tranquilinho, de fumar o cachimbo dele. Então ele tinha toda uma dinâmica assim, né? E quando chega o Gandalf para propor essa grande aventura que ele ia viver, ele fala, eu não gosto de aventuras porque elas fazem a gente se atrasar para o jantar, né? Então, fazendo esse paralelo assim com a vivência do lar, da família, a gente é o tempo inteiro provocado a sair dessa zona de conforto, né? Então, você não vai... Talvez você tome um café frio, talvez você não almoce no horário, como você sempre costumava almoçar, né? Então, as coisas vão mudando, né? Mas por que eu tô contando isso, né? Porque a literatura e tudo que a gente vai buscando, isso vai aumentando o nosso repertório e fazendo com que a gente consiga tomar essas 35 mil decisões aí que a gente toma em média durante o nosso dia, principalmente essas que estão relacionadas com a educação dos nossos filhos, com o nosso relacionamento, nosso casamento, com a nossa família, que a gente consiga fazer com que essas decisões elas sejam mais conscientes possíveis, assim, mais presente possível, para que a nossa família caminhe bem, né? Então, acho que a criatividade, ela está muito relacionada com isso, assim, com esse repertório que eu tenho, né, para
a agir no meu dia a dia. Quando me falta isso, eu passo a agir de acordo com as coisas que eu aprendi, na vivência de ver a minha avó educando, a minha mãe educando, as coisas que eu vi, sei lá, em novelas e TV, em séries, e isso aí vai pautando as minhas decisões, né? Então falta. Então eu acho que para trazer a criatividade para dentro do lar, eu acho que muito disso pode nos ajudar. E para você ir atrás de repertório, né, como você bem citou, né, quanto é importante a gente estar bem informado, estar estudando, estar entendendo, né, as coisas, é importante o autoconhecimento, né, até para identificar ali, né, como eu estou, né, nesse cenário, o que me falta de ferramental e principalmente também as minhas fortalezas, né, porque é nelas que a gente vai se sustentar. Conta um pouquinho, né, da tua experiência com essa questão, né, da figura materna e também do autoconhecimento das mães, das mulheres, né, e como isso é importante para o seu amadurecimento pessoal, né? É muito boa essa pergunta, essa provocação, assim, porque eu acho que ajuda a gente a pensar nesse ponto que é muito importante. Se a gente pensar, assim, os filósofos mais antigos, assim, sei lá, mais de 20 séculos, eles já se perguntavam sobre quem eu sou, né, para que eu tô aqui, né? E um deles até falava assim, né? Torna-te quem tu és, né? Mas quem eu sou, né? E eu gosto muito que Viktor Frankl, né? Esse psiquiatra, né? Muito, muito conhecido, ele traz essa ideia, ele pega essa ideia do torna-te quem tu és e ele acrescenta, né? Ele fala, torna-te quem só você pode ser, né? Então ele traz esse caráter até que é um ponto que é crucial, assim, quando a gente pensa na pessoa humana, que é esse caráter único e irrepetível do ser humano. Então, a pessoa, ela é única e irrepetível. E você tem, né, esse chamado que só você pode ser, que só você pode desenvolver. E quando a gente entende isso, a nossa vida passa a ter um sentido totalmente diferente. Muda a perspectiva. Né? Muda a nossa perspectiva, muda a nossa maneira de enxergar essa grande missão, que é levar uma família para frente, e também de pensar realmente assim, porque antes de uma mãe, eu sou uma esposa, porque veio antes, né? E antes de ser uma esposa, eu sou uma pessoa, né? Então, eu preciso me questionar, né? Eu preciso pensar, o que é a pessoa? Antes eu citei Viktor Frankl, né? E é muito engraçado, porque quando ele começou, desde pequeno ele já se interessava pela pessoa humana, assim, e tentava entender o que é isso, né? O que é a pessoa? E um dia ele perguntava, questionava muitos professores, e os professores não tinham uma resposta para dizer o que é a pessoa humana, né? E se a gente parar para perguntar assim, o que é a pessoa humana, muitas pessoas não vão ter essa resposta. A pessoa pode ser o que ela quiser, a pessoa, né, fica uma resposta muito digamos que muito rasa, assim, né, para aquilo que é a pessoa humana. Né? E uma das características que ele põe para responder a essa pergunta é que a pessoa é aquilo, a pessoa humana, ela decide quem ela é, né? Então, tem alguns pontos que a gente precisa pensar quando se fala disso, de autoconhecimento, assim, e que eu acho que ajuda muito a gente a pensar sobre a maternidade, que são 3 perguntas, né? Que eu gosto muito de um rabino, Rabino Hillel, que ele faz 3 provocações, perguntas provocativas, assim, né? Que ele fala, se não eu, quem? Se não agora, quando? E se for só para mim, quem eu sou? E o que tá por trás dessas 3 perguntas, né? Um vasto caminho de autoconhecimento. Porque quando a gente pega essa primeira pergunta, se não eu, quem? E a gente olha para a magnitude que é, né, um pai e uma mãe de família, a missão que se tem, você olha e pensa para situações do cotidiano, seja trocar uma fralda, seja abastecer o carro, e você começa a pensar que só eu faço as coisas nessa casa, tudo sobra para mim nessa casa, né? Mas aí você traz essa pergunta, poxa, mas se não eu, quem? Né? E essa pergunta, ela traz esse caráter único e irrepetível do ser humano. Porque ninguém vai fazer as coisas como você, né?
Não é o que eu faço, mas como eu faço as coisas, né? E isso é o que traz esse caráter que, poxa, a comida da minha mãe é a comida da minha mãe. É único. É única. Pode passar a receita, mas aquele sabor é só dela, né? Então, cada coisa que a gente faz do nosso dia a dia tem esse impacto na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo, da nossa esposa. Aquele né? carinho, aquele afeto, né? Que essa grande chamada de responsabilidades, não eu quem, eu preciso abraçar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, né? Depois, se não agora, quando? Traz esse caráter de que aquilo que nós estamos vivendo hoje nunca mais vai acontecer. Né? Ou seja, o tempo também é único e irrepetível. Então, é muito profundo porque faz a gente pensar assim, nossa, eu reclamo de tantas coisas, né? Eu reclamo da birra, eu reclamo... claro que é difícil, não é fácil lidar, né, com as situações do dia a dia, com o adolescente, né, que às vezes, né, tá com algumas ideias complicadas e a gente vai vivenciando muitas coisas, mas esse tempo não volta mais e eu preciso vivê-lo bem. Eu preciso viver esse tempo com toda a minha intensidade, com toda a minha presença. Então, é mais uma provocação que se faz, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? E depois, se for só para mim, quem eu sou? Que essa chamada para fora, né? A pessoa humana, ela não foi feita para viver para si mesma. Né? Nós fomos criados para fora. Tanto que tem uma comparação que se faz do caleidoscópio e o telescópio. O caleidoscópio, você olha e você vê lá dentro, né, aquelas imagens meio quadriculadas, com formas geométricas, né? E o telescópio, você olha para fora. Então, o olhar humano, ele é um telescópio. A gente foi feito para olhar para fora. E quando a gente entende isso, a gente passa a ser mais feliz, né? Porque a gente vai olhar a nossa família com outros olhos. De pensar que eu estou aqui por eles, né? E o que isso tem a ver com autoconhecimento, né? Tudo, porque eu passo a entender qual é o meu papel aqui. Por que eu tô aqui? Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Por que Deus me deu essas crianças, esses filhos? Por que Deus me deu esse marido, essa esposa? Né? Então, isso traz todo um sentido para as coisas que a gente vive. E o sentido é isso, né, Viktor Frankl? Desculpe citar de novo, mas ele vai dizer que o sentido da vida é a própria vida. Né? A gente às vezes fica buscando assim, nossa, mas a minha vida tá tão ruim, né? As crianças tudo numa fase difícil, não consigo conversar direito com meu marido, eu queria estar, sei lá, viajando para um lugar, e a gente começa a imaginar um monte de coisa, né? E já diz Santa Teresa de maneira sábia que a imaginação é a louca da casa. Então a gente tem que ter pera aí, volta. O sentido da vida é isso aqui. Né? O sentido da vida é a própria vida, é isso aqui, é a vida me chamando aqui, através dos meus filhos, através do meu esposo, através dos acontecimentos do nosso cotidiano. Eu queria trazer São José Maria Escrivá aqui para o nosso bate-papo, e ele tem aquela frase célebre dele, quando fala das casas, né, das famílias, né, que a gente tem que transformar o nosso lar luminoso e alegre. Queria que você comentasse, né, com as mães e os pais também que estão nos assistindo, né, esse papel da figura materna da mulher, da esposa e depois da mãe, utilizando essa característica que a gente está conversando hoje da criatividade para transformar, né, o papel dela nessa transformação do seu lar num lar luminoso e alegre. Acho que essa luz e essa alegria, ela vem muito de uma virtude, a gente tá falando de criatividade, mas é impossível a gente falar de uma virtude isolada, a gente acaba falando elas vêm junto, é um emaranhado, né? Uma com a outra. Então, quando a gente fala de luz e alegria, não tem como a gente falar de bom humor, né? É uma virtude essencial dentro de uma casa. Por quê? Porque não vão só acontecer coisas boas. Aquilo que a gente planejou não vai acontecer como a gente tinha imaginado. A hora que a gente combinou de sair, muitas vezes não vai ser a hora que a gente vai sair. Então, são coisas o tempo inteiro que vão nos provocando, né? E como que a gente está respondendo a essas situações, né? Porque eu posso
me tornar uma pessoa totalmente ranzinza dentro de casa. Porque tudo é difícil, porque a gente nunca sai no horário. Claro que a gente não pode olhar isso de uma forma passiva, a gente tem que colocar todos os meios para que as coisas aconteçam. Mas esse bom humor e essa esportividade, assim, esse olhar para as coisas com esse espírito esportivo, nos ajuda com certeza a levar melhor o nosso dia a dia, né? Com mais leveza, com mais alegria e não se levar tanto a sério. Isso eu percebo muito, assim, principalmente quando em consultório mesmo, assim, atendendo, conversando, a mulher, a mãe, acho que tantas responsabilidades que a gente tem, assim, nas mãos, né? A gente se cobra muito, né? E às vezes deseja uma perfeição que não vai alcançar, assim. E se frustra, né? E se frustra, e acaba isso impactando no clima do lar. Traz uma tristeza. Traz uma tristeza, parece que a pessoa nunca está feliz, a pessoa nunca está contente com as coisas. A gente não pode permitir que isso entre dentro do nosso lar, né? Claro que é um exercício. Olhar sempre o lado bom das coisas, por exemplo. É um exercício que a gente tem que fazer, porque a gente tende né, eu costumo falar daquele quadro branco que tem um ponto preto no meio, né? Então a gente olha para o quadro e a gente vê o ponto preto. Mas olha o quadro gigante que tem aqui, as possibilidades que a gente tem, e a gente olha para o ponto preto, né? Então o bom humor é esse tempero, assim, que traz essa leveza para dentro do lar, que traz... E o bom humor é interessante pensar sobre o bom humor também essa capacidade de rir de si mesmo, de rir das coisas, essa capacidade também, um exercício até que o próprio Viktor Frankl, ele falava sobre o bom humor dentro do campo de concentração, né? Um ambiente super pesado, onde as pessoas estavam ali sofrendo, e o quanto o bom humor, né? Ele com um amigo dele fizeram um pacto de que todos os dias um ia contar uma piada para o outro, ali naquele ambiente, né? E eles fizeram esse pacto, e todo dia eles faziam isso, né? E ele conta que isso fazia com que, mesmo diante daquela situação, as coisas, por um momento, pelo menos, pareciam mais leves, né? Então, essa capacidade de você se distanciar daquela situação, daquele furacão que está acontecendo ali, e você dar uma risada, você quebrar o padrão, assim, né? Então, o bom humor, ele tem esse poder imediato, assim. É uma coisa que acontece na hora de quebrar aquele clima ruim, aquela dificuldade, aquilo que estava pesado, aquilo que estava difícil. Agora, quando a gente vai vou aqui num cenário bem prático, que as mães, tenho certeza que elas estão em casa, mas Vanessa, em casa eu tenho um uniforme para lavar, passar, organizar, tenho 3, 4, 5 filhos, o meu marido não ajuda, eu que acordo todo mundo, eu faço café, eu isso, eu aquilo, e aí chego atrasado na escola, tenho trabalho, depois eu tenho que pegar as crianças, eu tenho que pensar no supermercado, então são muitas coisas, né, que a mulher, mãe, né, e esposa administram ali no dia a dia de casa e que tendem a tirar bastante a paz dela, né? Fora isso que você bem citou de uma extraordinária alta cobrança dela consigo mesma. Adicionado a isso, a gente tem a vida de Instagram, né? Onde que você olha nas redes sociais e você vê as famílias ali todas perfeitas, né? Como que administrar a saúde mental das mães nesse cenário? Nossa, é espetacular essa pergunta, assim, porque me dá a oportunidade de falar sobre isso, porque é uma coisa que vem acontecendo muito, né? Muitas mães estão doentes emocionalmente, né? Por conta disso tudo que você falou. E o que eu poderia dizer sobre essa questão emocional? Primeiro que a pessoa humana, ela não é só psique, né? Ou seja, esse ponto psíquico, assim, que trata de emoções, de sentimentos, né? Então, esse é um ponto que é importante a gente ter essa clareza, de que a gente não é nós não somos as nossas emoções, nós não somos os nossos sentimentos. E isso seria reduzir o ser humano, né? A ser só um pacote de emoções. A gente não é. E com isso também a gente não pode
deixar que esse sentimentalismo, claro que isso é importante, a gente saber lidar com as nossas emoções, mas elas não podem ditar o nosso ritmo, ditar o nosso olhar, ditar as nossas decisões, né? Então, o ser humano é muito mais completo. A pessoa humana, a gente poderia dizer que nós somos biopsíquico e espirituais, né? Então, o que seria isso? Bio, que é o nosso físico, e tudo aquilo que compõe o nosso corpo, e por isso o nosso olhar precisa estar voltado para isso também, né? Mães cansadas, que não dormem direito, que não se alimentam direito, que estão com falta de vitaminas, que não fazem uma atividade física, que não descansam. E descanso aqui a gente faz um parênteses, né? Que não é você, sei lá, ficar de pernas pro ar, assim, ou descanso pior, descansar nas redes sociais. Não. Como se fosse um prêmio, assim, agora é o meu momento, né? Só que daí fica, assim, horas, né, nas redes sociais, isso não descansa. É muito importante a gente entender que internet não descansa, né? O nosso descanso precisa estar em ler um livro, né? Estava falando tanto sobre literatura. Ler um livro descansa muito. É só fazer uma experiência. Um dia você pega o celular, e o teu tempo de descanso, e no outro dia você pega um livro. Compara. Você vai tirar as suas próprias conclusões, né? Então, o descanso é muito importante, mas também cuidar da saúde, né? É importante demais né, ir no médico, ver como é que estão os exames. Porque o que eu tenho visto, assim, de diagnósticos de depressão, de crise de ansiedade, ocasionados pela falta de vitaminas, de nutrientes, né? E então é importante ver como que tá aí o corpo, mas também pela falta de descanso, né? Se eu não durmo direito, se eu não faço uma higiene do sono, isso impacta no meu sono, e aí eu não durmo direito, e aí é uma bola de neve, né? Então, se eu já tenho, por exemplo, um filho pequeno no momento, é uma fase, vai passar, mas que eu tenho que acordar várias vezes à noite, então todo o tempo que me sobra ali, eu preciso dormir bem, então procurar não acessar telas, né, nesse momento, para que o tempo que você tenha, você consiga descansar. Então, nós somos esse físico, essa psique que eu falava, nós temos as nossas emoções, precisamos saber lidar com elas, né, de entender como que, por que eu tomei certas atitudes, por que eu tô tão irritada, por que eu ando tão com uma melancolia, uma tristeza, talvez. Eu preciso ir buscando isso, talvez com a ajuda de alguém, de um profissional, às vezes até um diretor espiritual, e procurar ajuda nesse sentido, se preciso for, né? E esse âmbito espiritual, né, que dentro da logoterapia, a gente não caracteriza como uma parte religiosa, né? Mas esse espiritual, ele trata do transcendente. Então, que é uma característica única do ser humano, né? Que vai pensar o quê? Vai pensar justamente sobre o sentido da vida, vai pensar fazer esse elo entre liberdade e responsabilidade, né? Um animal, ele não se questiona sobre a vida, né? Nós somos o único ser que se questiona sobre a vida, ou deveria se questionar, né? Mas claro que a religião, a religiosidade, ela nos ajuda também, né? O âmbito espiritual, agora falando desse âmbito da religião, é muito importante para a nossa vida entender que existe algo maior do que eu, né? Entender que eu posso contar, quando as minhas forças acabam, eu conto com a graça de Deus. É ali que entra a graça de Deus, né? E eu até estava escutando uma meditação de um sacerdote e que ele falava, estava contando sobre a história da avó dele, a avó Maria José, o nome dela. E eu já criei um carinho com ela, só de ouvir as coisas que ele falou, né? Claro, já é falecida e ele estava contando sobre como era a vida dela, as virtudes, né? E ela, uma das grandes características era que é uma mulher de fé, né? E esse padre, ele conseguiu pegar os últimos momentos da avó, assim, já estava com quase 100 anos, e quando ele chegou para conversar com ela, nesses últimos momentos, ela até se recompôs, assim, no leito que ela estava, e ela falou assim: fé, meu filho, fale sobre fé, que as pessoas tenham fé, né?
Então, como é importante nós, como mães, né, e pais, nós termos fé de que acreditar que não é só com as nossas forças que as coisas vão acontecer, né? Que a gente precisa da graça para continuar, né? E quando a gente tenta entrar nesse voluntarismo de fazer as coisas por nossa conta, a gente vai se frustrar. É um caminho certo, assim, de que a gente vai perceber de que a gente consegue ir até um certo ponto, de que tem um momento em que a gente precisa contar com a graça para ter mais paciência, contar com a graça para saber esperar os momentos certos de falar, os momentos de ficar calada, os momentos de ter uma atitude, os momentos de simplesmente deixar as coisas acontecerem sem pressa. Então, tudo isso é graça que a gente recebe, né? Vanessa, eu queria trazer os pais maridos aqui para o nosso bate-papo. Num cenário de que, conforme os filhos vão vindo, né, aquele, naturalmente, né, o carinho do marido, do pai, né, com a esposa e vice-versa, né, eles podem eventualmente ficar num segundo plano. E aí o casal se concentra muito nos filhos, né, principalmente quando os filhos são menores, né, que demandam mais dos pais, principalmente da mãe. E aí, o pai também, nesse cenário em que as mães, na figura materna ali, né, elas estão, o pai sente que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem, tô vendo a minha esposa mais estressada, ela não está bem, ela não está feliz. Qual que é a tua dica para os pais, para os maridos, né, como que eles podem agir, né, obviamente com muito carinho, né, mas de forma mais assertiva nesse trato com a sua esposa, né? O amor muda tudo, né? Quando eu coloco amor, seja numa fala, seja numa atitude, é capaz de mudar tudo. Então, olhar para minha esposa, né, com amor, é justamente isso, é você esquecer de si e se colocar no lugar do outro. Então, quando identificar, né, e isso provavelmente vai acontecer em algum momento, né, que um dos dois esteja precisando um pouco mais de ajuda, né, primeiro esse olhar treinado, assim, né, de você conseguir identificar isso, porque às vezes com a correria do dia a dia, com a proporção que as coisas vão acontecendo, os dois, eu não falo nem só do marido, mas até a mulher também, né, a esposa, não conseguem mais perceber as coisas, né? Porque o olhar está tão voltado para outras coisas que um não se percebe, um e o outro não se percebem mais. Então, esse olhar atento já é um primeiro passo, porque você só vai conseguir perceber se você estiver atento, se você olhar, se você prestar atenção nos detalhes, mas também no macro, não só no micro, no macro também. Tudo fala. Né? A mulher, principalmente, ela tem essa questão da fisiologia, assim, muito forte. A gente fala com o rosto, né? A gente fala com a nossa feição, a gente fala com a forma como a gente entrega as coisas. A gente fala dessa forma. E o marido que está atento, ele consegue pegar essas informações, né? E depois disso, desse olhar atento, estar disposto a ajudar, né? Talvez um momento que, de fato, a esposa esteja precisando de mais ajuda, ajudar, estar presente, né? Se antecipar nas coisas, sem precisar falar, sem precisar pedir, ele já vai se antecipa, né? E com isso vai se criando um vínculo, provavelmente, né? E começa a existir uma abertura para conversa, onde ele vai perguntar, ela vai falar, ela vai se abrir, né? E, por outro lado, existe o nosso lado como mulher também, de ter essa humildade, né? De pedir ajuda, de colocar, de abrir o coração, e não ter essa postura orgulhosa, que muitas vezes acontece, de querer dar conta de tudo, né? A gente, muitas vezes, entra nessa de querer dar conta de tudo, mas é impossível dar conta de tudo sem ajuda, sem apoio. Com perfeição ainda, né? Mais ainda, né? Então,
Esse acho que é um caminho de uma via de mão dupla, né? Como dizem, porque existe esse lado do homem estar atento, mas também da mulher se deixar ajudar, né? Se deixar amar. Né? Tá bom. Vanessa, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Eu queria te agradecer demais por esses brilhantes insights, né? Muito bacana. Mas antes de finalizar, eu queria que você conversasse com a mãe, com a mulher que nos assiste agora, e sobre esse tema de hoje, né? Figura materna e criatividade, você desse uma ou duas dicas. Uhum. Eu acho que a gente falou bastante sobre literatura, né? E que eu ia falar assim para que, especialmente, a gente cuide muito com as distrações. É uma coisa bem prática que você pode começar a fazer hoje mesmo, né? Cuidar com as distrações. E a gente estava falando sobre literatura, e tem uma história que a gente conta muito para os nossos filhos, que é da Chapeuzinho Vermelho. Que né, tá sempre ali contando para as crianças, mas ela é uma história que ela fala muito com a gente também, né? Que a gente às vezes foca mais, assim, na desobediência da Chapeuzinho, né? E tenta trazer isso para as crianças e tal. Só que antes disso, né? Antes dela desobedecer, enfim, falar com o lobo, dependendo da adaptação que se tenha na história, ela se distraiu, né? Ela se distraiu com as flores, ela se distraiu com os animais da floresta, né? Porque a mãe falou, vai direto para casa da... Não, ela começou a se distrair com várias coisas no meio do caminho, e nisso ela foi pega desprevenida pelo lobo, e ela estava tão distraída que acabou, né, entrando na conversa do lobo. E eu vejo que com o nosso dia a dia é muito parecido, porque nós temos muitas distrações nos rondando, né, e nos tirando dessa realidade que nos chama, que nos convoca a dar o nosso melhor, a continuar lutando, mesmo que muitas vezes a gente tenha as nossas dificuldades. Quando a gente começa a eliminar essas distrações, a gente passa a olhar para a nossa vida e para o nosso dia a dia com um olhar mais atento, mais fincado no chão, claro, com os pés fincados no chão, o coração no alto, mas eu acho que cuidar muito disso, se a gente só fizer isso, a gente já vai conseguir avançar muito nesse âmbito de ser uma pessoa melhor, de ser uma esposa melhor, de ser uma mãe melhor, desenvolver melhor esse papel, né? E estar muito atenta a tudo que está acontecendo ao nosso redor, dentro da nossa casa. E com esse olhar atento, a gente consegue ser mais criativa, a gente consegue encontrar, de fato, as soluções, a gente consegue estar mais sensível ao que está acontecendo e encontrar soluções para as situações que estão acontecendo. Com bom humor, né? Com bom humor, com certeza. Excelente. Vanessa, muito obrigado. Eu acho que aqui a gente poderia conversar sobre esse assunto mais 1, 2 horas. Eu te agradeço demais por você compartilhar com a gente todos esses insights. Muito obrigada, eu que agradeço por estar aqui. Se essa conversa tocou o seu coração, se te deu ânimo, se te lembrou que educar é também criar espaços novos de vínculo, se valendo da criatividade, então a gente já cumpriu o nosso papel por aqui. Muito obrigado, Vanessa Poletto, por trazer tanta sabedoria, experiência e leveza em falar da figura materna. E obrigado a você, que nos acompanhou até aqui. O Pais Profissionais segue com mais conversas, mais caminhos, mais ferramentas para ajudar você a formar filhos fortes, felizes e com propósito. Siga a gente nas redes sociais do Bosque Mananciais. Compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir. E lembre-se, a formação começa dentro de casa e começa com você. Até o próximo episódio.